A batalha penúltima entre o bem e o mal chega ao fim, com o herói saindo vitorioso ao desferir o golpe final que perfura a cabeça do Senhor dos Demônios. O exército humano vê essa oportunidade e invade o castelo do Senhor dos Demônios para tomar controle, o que solidifica ainda mais sua vitória. Quando a notícia se espalha, gritos de alegria e celebração ecoam pelo reino humano, já que todos os medos relacionados ao monarca das trevas foram dissipados. 3 meses se passaram desde então, e no reino dos demônios, uma competição feroz continua para ocupar o trono vago deixado pelo Senhor dos Demônios. Um dos 4 senhores de elite do Império Demoníaco, chamado Vermilho, assume como gerente do torneio, já que sua colega Azudra ficou ferida. O assistente do torneio, An, se apresenta antes de voltar imediatamente aos negócios, atualizando o novo gerente sobre os eventos do torneio até o dia anterior. Eles terminaram as rodadas preliminares, e An destaca que há muitos guerreiros habilidosos participando. Ele tem grandes esperanças de que testemunharão o surgimento de um novo Senhor dos Demônios que superará o falecido Thor. Vermilho passa para a segurança do torneio e presume que a barreira deles está resistindo bem. O assistente informa que tudo foi atualizado e reforçado desde o último torneio. Eles têm proteção extra para garantir que todos os participantes possam se envolver em uma competição justa, graças a um documento chamado Contrato Verde Profundo, que foi introduzido. Vermilho assume novamente que Azudra está trabalhando sua magia, e com isso confirmado, ela deseja ver gravações de algumas das preliminares em primeira mão. An coloca um cristal que projeta os eventos. É revelado que o nível médio dos combatentes neste torneio é 45, o que é um recorde para eles. Isso deixa a família animada, porque com guerreiros desse calibre, eles podem almejar mais do que apenas retomar seu reino. Os demônios podem até conseguir reivindicar parte das terras dos humanos. No entanto, seus planos de dominação mundial são interrompidos quando sua atenção é atraída por um competidor na tela. Ela sente um poder insondável nele. Não fornece mais contexto, explicando que ele é o favorito para ser o campeão do torneio, e seu nome é Hulk. Ele passou pelas preliminares com resultados excepcionais e é um herói do reino humano. Família fica perplexa ao saber que há um humano no torneio, e An explica que qualquer um pode participar, independentemente da raça. Ela aponta que os humanos são a exceção óbvia. No entanto, An está um pouco confuso sobre por que eles não podem participar. Ela aponta com veemência que os humanos são seus inimigos mortais, mas o assistente pede confiança. Embora Hulk seja humano, seu objetivo final é acabar com os humanos. Ele reproduz um trecho de uma entrevista pós-luta, onde Hulk expressa seu desprezo por sua própria raça e grita pela destruição deles, o que empolga a multidão. Seus aplausos caem sobre ele enquanto ele acena para seus fãs adoradores. An usa isso como evidência de que está tudo bem, o que deixa Vermilho furiosa, pois ela percebe que ele está fingindo. An tenta acalmá-la, mas ela está furiosa por terem permitido que um herói humano invadisse seu santuário. Ela não consegue acreditar que ninguém parou para pensar nas consequências desse erro, que poderia levar à morte de todos eles. Sua raiva aumenta ainda mais quando o assistente tenta falar novamente. Neste ponto, seus poderes de fogo coincidem com seu humor. O assistente chama sua atenção para o contrato verde profundo que todos os participantes assinaram, incluindo Hulk. O poder do documento anula todos os ataques feitos contra pessoas fora do ringue, então os participantes são incapazes de ferir qualquer pessoa, não importa o quão forte Hulk seja, ele não tem o poder de superar a força do contrato. An chega ao ponto de afirmar que não há ser vivo que possa quebrar o contrato. Vermilho especula que ele está usando o conteúdo do contrato a seu favor. Até agora, ninguém, exceto seus oponentes no torneio, pode enfrentá-lo, então ele planeja derrotar todos os guerreiros com potencial para se tornar o Senhor dos Demônios. Ela até menciona o próximo clipe, onde parece que Hulk está prestes a derrotar um oponente já caído. No entanto, para sua surpresa, o cara estende a mão para seu oponente e o elogia pela excelente luta que ele travou. Isso cria uma cena emocionante que apenas aumenta a popularidade de Hulk com os espectadores. An sente que não é tão difícil acreditar que ele está legitimamente interessado em se tornar o Senhor dos Demônios. Vermilho se recusa a aceitar isso, e ela ainda mantém a opinião de que ele tem motivos ocultos. Sua raiva começa a consumir o castelo quando ela percebe que a população em geral o aceitaria se ele vencesse o torneio. Ela decide eliminar o humano pessoalmente, mas An aponta que o contrato também anula qualquer ataque externo aos participantes. Ela então ordena que ele o coloque contra alguém que possa derrotá-lo. Enquanto An lida com o fogo, ele revela que ninguém no torneio pode vencê-lo porque o nível de combate de Elka é 99. Isso a leva a um estado de sobrecarga, fazendo com que o topo do castelo exploda quando os destroços se acomodam. Ela se pergunta como um humano pode atingir o nível 99 com sua vida tão curta. Enquanto ela pensa na situação, ela sabe que estão em apuros. An fica assustado quando descobre que será severamente punido por seu erro. Eles tentam encontrar uma maneira de derrotar alguém desse nível, e uma ideia surge na mente do assistente, impressionando o Vermilho inicialmente. An sugere que mudem o formato da próxima partida do torneio
torneio, tirando o foco do combate e tornando o desafio algo que possam manipular. Sua ideia é fazer com que eles construam uma casa de cartas, mas tornando o cartão dos heróis extremamente escorregadio. O gerente admite que isso ajudaria a nivelar o campo de jogo, mas ela se preocupa que será entediante para os espectadores, já que vieram testemunhar a batalha pelo trono. An sabe que sua cabeça está a prêmio, então ele implora Vermilho para aprovar a ideia. Enquanto isso, no reino humano, Asta, que é subordinada de Vermilho, recebeu ordens para reunir informações sobre o herói El. No entanto, ela eventualmente encontra um obstáculo, pois não há ninguém na cidade para ela investigar. Ela decide se dirigir a uma das tavernas, mas não obtém resposta. Ao entrar, ela se sente e decide relatar as informações sobre a situação atual. De volta ao reino dos demônios, a próxima rodada do torneio está prestes a começar, e parece que o gerente ouviu o assistente, já que os lutadores saem. Ela se pergunta como a multidão reagirá a esse evento. O anunciante explica o objetivo do jogo. Os participantes devem completar uma casa de cartas de 10 andares. Apenas aqueles que terminarem no top 10 avançarão para a próxima rodada. É o que está tendo dificuldades, já que suas cartas foram tornadas escorregadias. Os outros estão progredindo, e parece que o plano de An pode funcionar. Mas, justo quando alguns dos concorrentes estão prestes a terminar, Elk libera sua aura para concentrar sua concentração, mas acaba soprando o progresso de todos inadvertidamente. Em seu estado enfurecido, ele rapidamente empilha a casa de cartas em tempo recorde, chocando todos, mas não tanto quanto a gerente e seu assistente. A multidão fica louca porque seu homem voltou na hora certa para vencer, mas os outros começam a reclamar que ele trapaceou. An está confuso com essa reviravolta inesperada. Kinross interrompe e tenta explicar o significado mais profundo do jogo, relacionando-o ao castelo do Rei dos Demônios. De acordo com sua explicação, atacar outras cartas era uma regra secreta, então ele defendeu. Sua família fica irritada com o nível de habilidade que Kinross acabou de demonstrar, e os outros concorrentes caem na armadilha, e começam a atacar enquanto constroem, mas Yura não acredita nisso nem por um momento. Elk é anunciado como vencedor, o que faz a gerente explodir de raiva novamente. Enquanto isso, ela recebe a mensagem telepática de sua irmã gêmea, Asta. Isso é uma habilidade especial do tipo 2, ou alguns cidadãos do Império têm essas habilidades especiais que podem ser ativadas ao cumprir certas condições. As gêmeas podem se comunicar através da ação de tomar café, durante o que chamam de pausa para o chá. Ela começa a relatar tudo o que aprendeu sobre Hulk no reino humano, mas Asta quer saber como está indo o torneio. Parece que os supervisores dos torneios tentam trapacear em xadrez e marcenaria, mas Elk passa com facilidade. An sabe que sua cabeça está a prêmio, então ele anuncia um concurso culinário na esperança de que isso derrube Elk desta vez. Vermilho até decide se disfarçar como uma das juradas para poder dar uma nota baixa a ele. A competição começa e Elk faz uma bela banana split. Quando Vermilho aprova, não consegue dar menos que 10, juntamente com os outros jurados, porque está delicioso. Enquanto se repreende por falhar em sua missão, Yura sente que já viu Vermilho em algum lugar antes. Ela volta frustrada porque a comida estava deliciosa demais. An súplica para ela se manter calma, pois uma explosão na área deles causaria vítimas. Ela nota que o pôster do torneio tem alguns demônios poderosos e pergunta onde eles estão. An informa que eram favoritos para vencer, mas Elk os eliminou nas preliminares. Isso a enfurece, e o assistente teme que ela vai explodir novamente, mas ela se acalma, o que salva vidas. Ela silenciosamente se dirige ao escritório, onde é encontrada por Asta, que traz o relatório de sua irmã. Durante esse intervalo, os participantes relaxam enquanto esperam pela próxima rodada. Elk é acompanhado por Kinross, que elogia o desempenho do herói até agora. Ele percebe que o humano está olhando para uma foto de alguém. O herói o provoca para mostrar a foto, mas esconde quando Kinross tenta espiar. Enquanto os dois brincam, Yura observa e comenta que nunca interagiria com um humano daquela maneira. De volta ao escritório, Stor revela que Hulk tem uma enorme recompensa por sua cabeça e foi rotulado como o pior criminoso na história humana por matar seu irmão, o que choca Vermilho, pois ela pensava que Elk o havia derrotado. Asta relata que, desta vez, 2 heróis nasceram no mundo. A história volta para El, que finalmente mostra a Kinross a foto dele e de seu irmão. Kinross comenta que eles não se parecem, já que o irmão dele é mais bonito. Elk concorda, dizendo que ele puxou isso de sua mãe. Os eventos voltam para o escritório, onde Asta continua relatando que sua irmã visitou 3 cidades diferentes e todas estavam vazias, baseando-se no estado em que foram deixadas. As pessoas estavam vivendo normalmente até muito recentemente. An interrompe com notícias urgentes de que o castelo Urum caiu. Vermilho acha difícil de acreditar porque o Senhor dos Demônios Urum tem um nível de combate de 60, que é de elite. Ela se pergunta onde os humanos encontraram guerreiros fortes o suficiente para competir. Ela especula que deve haver mais heróis. O assistente relata que não é um herói, mas cavaleiros de direita. Segundo as fontes, sua força está muito além de qualquer guerreiro humano com quem já lutaram. Segundo Asta, os humanos não têm asas.
forças. A gerente se preocupa com as pessoas, no entanto, é informada de que Urun assumiu e se sacrificou para dar tempo para alguns dos cidadãos e soldados escaparem. Vermelho fica impressionada com sua bravura e antecipa que o inimigo estará vindo para as próximas ordens. Ela pede que reforcem a barreira e preparem suas forças para o combate o mais rápido possível. Enquanto isso, Elk e Kinrose jogam um jogo, e Yura nota o herói ficando um pouco mais agressivo com seus golpes, quebrando a bola na cabeça de Kanro. O cara comenta que não sentiu nada por causa do contrato, e eles riem da loucura disso. Vermelho ainda pondera sobre como se livrar de Hulk do torneio. Esse impulso é aumentado pelos relatórios recentes sobre o comportamento estranho dos humanos. Ela se vira para An para verificar se sua ideia recente sobre uma ocorrida da morte ou vai se livrar do herói. O assistente do gerente está confiante e até solta uma risada maléfica básica porque preparou uma armadilha única para Elk usar. Vermelho dá um gole em sua bebida, sentindo-se otimista, pois o resultado desta rodada dependerá principalmente da qualidade dos cavalos, então não há muito que o herói possa fazer. Os participantes se dirigem para a arena em seus cavalos, e a multidão fica louca quando vê El. Ele acena para eles, revelando seu cavalo muito pequeno, que nem é da mesma espécie que seus competidores. Vermelho cospe sua bebida de choque e raiva, repreendendo An por desvantagem tão flagrante. Ela se preocupa que os fãs os acusem de trapaça, já que o herói é o favorito do público. No entanto, ela fica chocada ao ver que os fãs dão muito apoio a Hulk, achando que a diferença de tamanho se deve à sua masculinidade. O locutor explica o percurso da corrida e informa que haverá obstáculos pelo caminho. Os 4 primeiros a terminar a corrida avançarão para a final. A multidão fica agitada para o evento começar, então o locutor faz a contagem regressiva e sinaliza para a corrida começar. Todos partem, deixando Elk para trás. Seu cavalo começa a chorar de medo, o que faz Vermelho rir. Kinrose olha para trás e sente pena de Elk por ter tanta má sorte. Por outro lado, Yura percebe que a gerência sabotou o herói de propósito. Vermelho vê que ele ainda não desistiu, mas An assegura de que ele não tem chance de vencer. Ele sugere que sigam em frente para ver como os líderes da corrida estão se saindo. Hulk simpatiza com seu cavalo, que estava com medo por causa dos tiros de canhão, e lhe dá uma palestra motivacional, animando-o tanto que ele agora está disposto a correr. Enquanto isso, o número de outros competidores está diminuindo devido aos obstáculos. Camrose e Yura os evitam, dando-lhes a liderança. An informa Vermelho que esses dois concorrentes se saíram muito bem durante toda a competição e os vê como bons candidatos para substituir o anterior Senhor dos Demônios. O assistente faz uma nota do nível de combate de alta classe de Yura. An fica confuso quando vê o locutor observando alguém na linha de partida. Ele informa a todos que Elk parece estar cruzando a pista a toda velocidade, buscando uma grande reviravolta. Vermelho está irritada, mas não surpresa, que ele encontrou uma maneira de se manter na corrida. An não entende como ele é capaz de se mover tão rapidamente com um monte tão fraco. À medida que ele se aproxima, eles veem que ele está apenas correndo com seu cavalo. An acha sua improvisação inteligente, mas Vermelho tem outros sentimentos, pois acha que é trapaça. Elk atravessa todos os obstáculos, até mesmo a última tentativa de detê-lo falha. Vermelho aponta como ele está apenas correndo agora e nem está montando seu cavalo, o que é evidente quando o herói atravessa o curso segurando a boca como uma senhora idosa segurando sua bolsa. Em breve, ele alcança Kinrose e Yura. Ele sorri antes de ultrapassá-los. Kinrose fica impressionado com o quanto Hulk é audacioso, então ele pula de seu cavalo, tornando isso uma corrida de pés planos. Kinrose está certo de que ele tem as pernas mais rápidas de todo o Império, e Yura não se envolve em sua loucura e fica feliz com o terceiro lugar. Kinrose quase diminui a diferença, mas Elk consegue vencê-lo na linha de chegada, e a multidão fica louca com o final emocionante. An só pode reconhecer a habilidade de Hulk de superar todas as adversidades. No entanto, família está furiosa. Ela se acalma quando Ista entra para dar uma atualização sobre o ataque dos Cavaleiros da Asa. Não há sinais deles se preparando para marchar em direção à localização deles, e o espião não viu nenhum humano, mas os cavaleiros assumiram o castelo de Urun. São 103 no total, com um líder claro, o Sr. Urun, que reduziu suas fileiras antes de cair. Família não esperava menos de um demônio de alto nível como ele. Eles estão certos de que essas criaturas vieram do mundo humano. Azudra se junta a eles, mesmo estando se recuperando. Ele sugere que façam o desafio final, a exterminação dos Cavaleiros da Asa. É um ganha-ganha para eles, pois tem uma chance gratuita de eliminar a ameaça e ver se é o que está realmente alinhado com os demônios, como ele afirma. Vermelho reconhece isso como um bom plano e concorda. 5 dias depois, os finalistas se reúnem e são informados sobre a retomada do castelo de Urun. Yura está apenas feliz por finalmente terem a chance de ter uma luta normal. Por outro lado, Camrose parece um pouco estressado. Eles são assegurados de que a gerência será responsável por mantê-los seguros. Família sai disfarçada, mas Elk nota que ela foi uma das juízas durante o desafio culinário. Yura percebe isso também e sente que já a viu em algum outro
outro lugar antes. Vermelho também vai ficar de olho em Hulk e interagir com ele se ele se mostrar hostil. O herói estende a mão para cumprimentá-la, mas Yura nota que ela está relutante. Leva toda a sua força de vontade, mas ela aperta a mão dele. Enquanto isso, alguns dos cavaleiros da asa se alinham perto de seu líder, prontos para executar seu próximo movimento. Enquanto isso, no mundo humano, Asta faz uma pausa em sua investigação para admirar a beleza do mundo em que está. É um contraste gritante com as terras deterioradas do reino dos demônios. Suas terras estão repletas de uma toxina invisível que pode matar se alguém ficar exposto a ela por muito tempo. Para combater isso, todos os principais centros dos demônios, como castelos e cidades, estão cercados por uma barreira que mantém a população a salvo das toxinas. Ela sente um pouco de inveja porque os humanos podem viver em terras tão férteis e amigáveis. O espião demoníaco abre seu mapa para se orientar, já que está indo para a capital real para obter mais informações. Durante esse intervalo, Vermelho e os finalistas lideram a parada enquanto se dirigem para enfrentar esse inimigo desconhecido para retomar o castelo de Urum. São atacados por alguns monstros enquanto avançam, mas Yura está lidando com eles sozinha. No entanto, família a vê como uma esforçada demais e avisa para não exagerar. Kinrose fica um pouco surpreso quando Yura dá uma resposta muito respeitosa. Sua atenção é logo desviada quando um enxame de monstros desce sobre eles. Os insetos monstros são criados pela toxina que assola a terra. Elk nota isso, e o herói começa a ficar sobrecarregado. Então Dorsch se aproxima para dar uma ajuda, afirmando que cuidará de todos os monstros. Isso chama a atenção de Vermelho, pois é uma boa oportunidade para saber do que esse finalista desconhecido é capaz. Dorsch pega uma barra de chocolate do bolso e come, para a confusão dos outros, mas Vermelho explica que ele deve estar se preparando para usar sua habilidade especial do tipo 2. Dorsch expande seu ponto, revelando que, ao comer alguns feijões, ele é capaz de gerar uma barreira extremamente durável. Vermelho destaca que ele está comendo chocolate, o que o choca. Ele tem um gosto tão doce que não consegue evitar. Tanto Hulk quanto Kinrose acham a obsessão dele divertida, mas Yura não. Ela pede a ele que coloque rapidamente a barreira, já que os monstros estão se aproximando. Dorsch come um feijão e começa a se preparar. Parece estar levando um tempo, então Vermelho se pergunta quanto tempo levará até que a barreira seja ativada. Ela fica irritada quando ele revela que leva cerca de 30 minutos, porque até então eles já terão sido devorados. Vermelho tem uma de suas explosões de raiva e incinera os monstros com seu fogo. Todos ficam impressionados, mas Iru agora sabe quem ela é depois de ver essa demonstração de poder. O grupo continua até chegar a uma das áreas de descanso que estão espalhadas pela terra devido à toxina. Estas áreas permitem que as pessoas viajem para outros centros sem sucumbir aos elementos. Vermelho nota que Elk não mostrou sinais de exaustão. Agora ela entende que ele praticamente tem resistência infinita, o que explica como ele conseguiu fazer a longa jornada para chegar ao estádio. Ela não tem certeza se ele tem alta resistência à toxina, mas está certa de que o ambiente não é um problema para ele, dada sua habilidade. Ela ouve Irua discutindo suas suspeitas de que o gerente pode ser Vermelho dos 4 Lordes de Elite e está lá para ficar de olho em El. Ela sai e os avisa para não chamá-la de Lorde de Elite, especialmente na frente de El. Mais tarde, o herói faz comida para eles, e Vermelho relutantemente a come, mas a acha deliciosa, apesar de não gostar de berinjelas. Após descansar o suficiente, eles continuam sua jornada e encontram uma variedade de monstros que eles facilmente lidam, mas em breve eles enfrentam uma forma de vida de um mundo novo. Este nível de monstro até deixa Vermelho na ponta dos pés. São criaturas que aparecem em áreas com altos níveis de toxina e atacam tudo indiscriminadamente. Esses monstros ficam ainda mais ferozes devido às suas batalhas constantes. Vermelho ordena que todos fiquem para trás enquanto ela lida com este pessoalmente. No entanto, Elka interrompe ao se adiantar, revelando que está muito familiarizado com essas criaturas. Ele fica chocado ao saber que é outro produto da Terra. Todos assistem para ver se ele pode lidar com isso. Eles presumem que ele usará sua espada e só podem imaginar o quão poderoso ele será com ela, já que até agora ele só tem usado as mãos e os pés. Todos ficam surpresos ao vê-lo derrotar o monstro com um único chute antes de sacar uma espada insignificante para sua pose de vitória. Família queima a criatura para garantir que esteja extra segura e extra crocante. O grupo finalmente chega ao castelo de Urum. Eles são informados da situação pelo espião, que também abre o caminho secreto para eles usarem para se infiltrar no castelo. Antes de prosseguirem, família lembra a todos que quem derrubar o líder inimigo será coroado vencedor do torneio, mas ela os avisa para terem cuidado. Irua ouve os outros competidores conversando e conclui que não baixará a guarda, apesar de Kanro querer que Elk seja o próximo senhor dos demônios e Dorsch declarar que tudo o que ele quer é vingança e depois voltar para casa para comer chocolate. Vermelho tem um flashback de Azudra confessando que foi ele quem informou Hulk sobre o torneio. Ela assume que foi ele quem o derrotou, mas Azudra revela constrangido que ficou ferido quando ativou suas armadilhas. Elk estava na área, mas as
suas armadilhas não o pararam. Azudra tem certeza de que, se o herói mostrasse mesmo um vislumbre de seu poder total, ele não estaria mais vivo. Apesar de confiar em Hulk por poupar sua vida, Vermílio ainda está desconfiada do herói. O grupo se infiltra no castelo, mas fazendo muito barulho e alerta os Cavaleiros da Asa, o que desencadeia a batalha. Os contendores lutam bravamente, esquivando-se e desferindo ataques. O herói avança diretamente para o líder e tem o braço instantaneamente capturado, chocando a todos. Neste ponto, Elk já está se dirigindo para a batalha. Kinrose começa a zombar de High-Europe, apontando que ela não deveria deixar os Cavaleiros da Asa vencê-la assim. Seus insultos são interrompidos quando um deles a ataca por trás, mas ele facilmente usa sua velocidade para desviar. Dorsch também mostra seu poder ao empurrar o inimigo para trás, mas nota que algo deve ser feito para salvar Rhaer, ou ela será derrotada pelo líder, que está se aproximando. Kinro a chama para que ela se levante. Dorsch coloca suas esperanças em Vermilio, que veio para lidar com tais situações. Eles olham para ela e ela apenas fica parada, enquanto Elk continua sua marcha em direção ao perigo. Enquanto isso, Yura recupera a consciência e alcança sua arma. No entanto, o líder dos Cavaleiros da Asa mantém sob a mira da espada, impedindo qualquer movimento adicional. Elk chama o líder dos Cavaleiros da Asa, dirigindo-se a ele como Edel. Ele se vira, surpreendendo o herói ao perceber que ele foi capaz de reconhecê-lo. Elk fica confuso com o desenrolar dos eventos. Ele revela que foi impossível confundi-lo porque o observou manusear uma espada por muitos anos. Eagle remove o capacete, revelando um sujeito com aparência de K-pop. Ele expressa surpresa ao ver Elk no reino dos demônios. Vermilio assiste silenciosamente para obter mais detalhes de sua interação. Elk assume que Eagle conseguiu manter sua personalidade, o que ele confirma, mas não está feliz por ter sido forçado a assistir muitos de seus amigos sofrerem devido ao processo de despertar. Ele confessa que preferiria ter perdido sua personalidade. Após ouvir isso, Vermilio considera isso uma confirmação de que os Cavaleiros da Asa são humanos. Ela especula que eles devem ter usado algum tipo de feitiçaria para transformar seus corpos. Esse processo de despertar desperta seu interesse, pois ela se pergunta se essas criaturas da Asa são a forma verdadeira da humanidade. Ela deixa Elk saber que está feliz por ter passado pelo processo de despertar, pois isso permitiu que ele acessasse um poder incrível para lutar contra os demônios. A cada batalha que ele participa, seus poderes continuam a despertar, e a noção anterior de que ele nunca ficaria mais forte foi destruída. Um enxame de cavaleiros da Asa se aproxima, deixando Kinrose alerta. Edel revela que ainda mais de seus camaradas despertos chegarão em breve. Eles planejam invadir ainda mais o reino dos demônios. Ao ouvir isso, Vermilio fica preocupada, esperando que nem todo humano tenha despertado esse poder. Isso seria um número considerável de tropas. No entanto, ela vê um lado positivo, pois se a maioria estiver nesse nível, os demônios poderão lidar com eles. Um único herói ainda representa uma ameaça muito maior do que qualquer um desses novos soldados. Ela olha para El, pois as ações que ele tomará a partir deste ponto impactarão profundamente o futuro de ambas as raças. Eagle informa aos presentes que os humanos não serão mais subjugados e que eles reivindicarão a vitória e para todos, daí o ataque ao reino dos demônios. Vermilio não está muito preocupada, pois Elk luta ao lado deles. Edel solta a bomba de que seus heróis despertos, como Hulk, o que deixa a Elite Senhora atordoada. Ela não pode acreditar no que está ouvindo, pois o herói anterior nasceu há 255 anos, e os heróis da era atual são Hulk e seu irmão, que já são extraordinários. Ela acha que esses Cavaleiros da Asa são fracos demais para serem heróis, com base no que ela viu, mas conclui que a taxa de despertar completo ainda deve ser muito baixa, já que os humanos ativaram esse poder recentemente. Vermilio começa a temer a possibilidade de surgirem heróis com poder comparável ao de Hulk com o tempo, porque isso significaria o fim do Império Demoníaco. Evil acredita que uma era de verdadeira paz está próxima, à medida que avançam para exterminar seus inimigos e criar um mundo perfeito para os humanos. Os finalistas começam a entrar em pânico um pouco, pois os reforços descem sobre eles. O discurso de Eagle é interrompido quando Yera se recupera e corta uma de suas asas. Ela revela que seus braços podem ser regenerados. Vermilio dá mais contexto, explicando que isso é uma característica bem conhecida da tribo Ahau. Esses demônios possuem poderes regenerativos fortes e também são conhecidos como os mortos-vivos. Vermilio especula que Yura deixou que ele a cortasse de propósito para que ele abaixasse completamente a guarda. Isso permitiu que ela pegasse uma asa e agora ela lança um ataque que coloca Edel na defensiva. A Elite Senhora percebe que Yura entendeu que sua luta é para determinar a lealdade de Hulk, o que é porque ela ainda não eliminou Evil. Yura tira sua segunda asa durante um rápido confronto. Edel está certo de que conseguirá derrotá-la assim que sua taxa de despertar aumentar, mas ela não pretende dar-lhe essa chance. Isso dá aos outros um pouco de confiança, enquanto eles lutam contra os reforços. Vermilio demonstra seu poder de fogo excepcional quando elimina vários homens alados com um ataque de fogo rápido. Edel
El fica chocado com o ataque deles, e Yura usa isso como uma oportunidade para blefar, o que impressiona Vermilion. Ela parte para o golpe final, mas Elko bloqueia o ataque. Os demônios sentem que isso confirma que ele sempre esteve do lado dos humanos. Ele apenas informa a Yura que eliminar os Cavaleiros da Asa é uma má ideia, mas antes que ele possa explicar, um ataque repentino de um humano desperto perfura o líder do esquadrão. Isso confunde os demônios, mas Eagle revela que Hulk entende a situação. O herói sente algo e instrui todos a se afastarem da área, mas todos são tarde demais. O telhado desmorona, fazendo com que todos caiam em um abismo escuro. Todos aterrissam sem incidentes, mas são confrontados com um portal que tem uma pedra de barreira projetada para afastar o veneno. Vermilion fica feliz em ver que chegaram intactos. Ela explica que o que está diante deles é um portão criado com um feitiço de teletransporte espacial. É magia que permite viajar longas distâncias em pouco tempo. Dorche pensava que a pesquisa desse tipo de magia foi abandonada depois que falharam em criar o feitiço. Eles sabem que foram os Cavaleiros da Asa que o criaram com base em suas espadas que estão ao redor da estrutura. Yura especula que deve ser o caminho ao qual Edel se referiu. Ela está apenas surpresa que eles possam usar uma magia tão avançada. Kinrose supõe que o reino humano deve estar do outro lado do portão, mas de repente o portão começa a sugar tudo na área em sua direção. Vermilion conclui que o feitiço falhou e agora está fora de controle. Isso significa que o destino deles será desconhecido se forem sugados. Eles devem destruir o portão antes que a área seja engolida. Dorche ativa sua barreira, que lhes dá alguma proteção. Kinrose fica animado ao ver sua habilidade. Dorche pede para ele se acalmar porque ele precisa manter sua concentração. Essa violação é muito séria porque normalmente essa barreira de potência máxima facilmente abrangeria toda a sala. No entanto, esta pequena área é tudo o que ele consegue gerenciar por enquanto, porque a força de sucção do portão é tão forte que até absorveu sua barreira. Yura supõe que isso significa que eles não têm muito tempo. Vermilion sai para destruir o portão. Kinrose deseja que Hulk estivesse por perto porque ele teria descoberto algo. Yura lembra ele que o herói acabou de provar que é um inimigo, mas Kinrose não acredita nela. Sua discussão é suspensa quando o grande ataque de Vermilion chama a atenção deles. Ele faz uma rachadura na pedra de barreira. Uma estátua solta atinge a cabeça de Vermilion enquanto ela se prepara para seu ataque final. Seu corpo inconsciente flutua em direção ao portão. Elk finalmente pousa no fundo e corre em direção ao portão para salvar Vermilion. Ela recupera a consciência e explode a pedra, mas ainda está sendo sugada pelo portão. Elk oferece sua mão para ajudá-la. Ela agarra, mas ambos são sugados para o portão. Ele se fecha assim que os poderes de Dorche acabam. Vermilion se reorienta, se perguntando onde está. Ela rapidamente se levanta quando percebe que está deitada na capa de Hulk, o que logo se torna um pensamento secundário quando ela nota o ambiente ao seu redor. A Elite Senhora sai para o belo mar com uma expressão de choque no rosto. Enquanto isso, a notícia da viagem de Vermilion para o portão chega aos ouvidos de Emílio, o que leva à sua prisão. Azudra espuma pela boca ao ouvir a notícia. Ann tenta acalmá-lo, sem sucesso. De volta à praia, Vermilion reconhece o corpo d'água diante dela como oceano e ela se lembra de já ter visto isso quando era muito jovem. Ela acha que foram arremessados para a beira do continente, mas ainda tem algum tempo para dar um mergulho no oceano. A Elite Senhora acha incrivelmente confortável estar em terra livre de toxinas. Ela decide procurar algo para comer e se pergunta quanto tempo levaria para voltar para o Império. Vermilion está grata por ter sido enviada para uma terra abundante. Seus pensamentos são interrompidos quando ela ouve um barulho metálico que não parece natural. Ela decide investigar e, após uma rápida busca, encontra El, que já construiu uma casa padrão. Até Vermilion fica impressionada com suas habilidades de construção. Ela continua a observar das moitas até que uma criatura estranha revela sua posição ao cumprimentá-la muito alto. El ouve a confusão e investiga, deixando-a tensa. Mas a criatura percebe que o herói terminou a estrutura e agradece por sua ajuda. Vermilion está curiosa para saber por que ele perderia tempo construindo uma casa. El explica que dormir dentro de um abrigo é muito melhor do que ficar exposto aos elementos. A criatura amigável também é um meteorologista, pois dá a entender que vai chover. A Elite Senhora sente que ele pretende fazer daquele lugar sua nova casa com a construção. Elk revela que não parece que podem voltar a qualquer momento, então decidiu fazer uma base de operações. Isso confunde Vermilion, então ele explica que estão em algum tipo de ilha, o que significa que simplesmente voltar a pé não é uma opção. Isso a choca, pois ela pensava que ainda estavam no continente. Elk está certo de que é uma ilha isolada porque deu a volta na Terra para confirmar isso. Eles acabaram no último lugar onde alguém esperaria encontrá-los. Ele está feliz pelo menos por ter feito um lugar agradável para eles ficarem enquanto isso. O meteorologista estava certo, porque a chuva começa subitamente. Elk e seu novo amigo se protegem, mas ele percebe que Vermilion não está se juntando a eles. Embora triste com a situação, ela vê o lado positivo de que Elk está longe do Império por enquanto.
enquanto ela se recusa a entrar em uma casa construída por alguém que ela vê como inimigo. Elko a agarra e a leva para um lugar seguro, enquanto ela reclama. Ele informa sobre as árvores de boa qualidade por perto e sugere que as usem para construir um barco resistente para atravessar o oceano. Ele propõe que se unam para voltar ao reino dos demônios, então ela não deveria desistir. Seu discurso convincente a deixa atônita, porque ela não pode deixá-lo voltar para o reino dos demônios, já que o vê como uma grande ameaça. Pouco depois, a chuva para, e Elko está com fome, então ele sai para procurar comida. Vermilion considera a ideia de que Elko poderia ser um aliado, porque ele teve muitas oportunidades para acabar com ela, mas não o fez. De volta ao reino dos demônios, Azudra se recupera da notícia chocante e começa a discutir com os outros sobre o paradeiro de Vermilion durante o café. Eles confirmam que os Cavaleiros da Asa são humanos e se preocupam com eles amadurecendo totalmente como heróis. An espera que Azudra comece a planejar um ataque ao reino humano, mas ele acha que deveriam enviar uma equipe de busca para encontrar Vermilion. O assistente aponta o quanto estão ocupados protegendo a fronteira norte dos monstros enquanto também lidam com a invasão dos Cavaleiros da Asa. Organizar uma equipe de busca para procurar Vermilion seria impossível dada a extensão do reino. Azudra revela que eles usarão um feitiço localizador. An o repreende por ter alguns cabelos de Emílio, que foram cortados durante sua transformação e por gerenciamento, mas que foram queimados. Azudra tira o tufo de cabelo de Emílio que tem, porque é costume deles guardar pequenos feixes de cabelos de entes queridos quando partem em uma longa jornada. Ele coloca em uma boneca de Emílio e a coloca no mapa. Quando ele conjura o feitiço, a boneca sai do mapa, indicando que ela está fora do continente. Eles estão confusos sobre o que fazer em seguida. Azudra decide contatar seu irmão gêmeo, Asta, que está no reino humano, para obter uma atualização. Agora ela entende por que há tantas criaturas aladas por perto, e isso a motiva ainda mais a coletar mais informações na Ilha Misteriosa. Vermilion pesca enquanto tenta descobrir quais são os motivos de Elko. Isso a faz perder a captura de um peixe. O herói tenta ajudá-la a recuperá-lo, mas ele pega algo completamente diferente. Vermilion acorda na manhã seguinte e fica feliz com a qualidade de seu sono. Ela até armou uma armadilha no caso de Hulk atacá-la, mas desativa porque isso não aconteceu. Ela sai procurando pelo herói quando uma batida na porta chama sua atenção. Outra criatura traz o café da manhã dela cortesia do chefe da vila, mas ele comeu metade. Este sujeito é um daqueles bandidos do Doordas. Como ela não pagou, permite que ele termine. Vermilion fica surpresa ao ouvir que existe uma vila, então pede para ele mostrá-la aos moradores. Eles ficam aterrorizados quando a veem, pois é a primeira vez que veem alguém de fora da ilha. A criatura de antes a vê e a abraça, causando-lhe um certo dano emocional quando comenta como ela cheira como uma senhora idosa. Ele informa a ela que Hulk está construindo um barco, então ela corre para a floresta para procurá-lo. Ela se preocupa que ele vai construir o barco tão rapidamente quanto construiu a casa. Vermilion chega e o vê usando um machado para cortar algumas árvores, mas a arma se desintegra porque não conseguia conter seu poder. Ele usa as mãos para cortar as árvores em vez disso, e a encontra espiando. Os dois vão até a praia, onde ela vê as ruínas pela primeira vez. Hulk especula que a ilha foi muito próspera há muito tempo. Ele pergunta ao monstro se seus ancestrais as construíram, mas ele não tem certeza. Vermilion acha estranho que ela tenha uma sensação nostálgica por um motivo desconhecido. Ela fica desapontada ao ver que Elko construiu uma jangada muito simples. Suas reclamações são interrompidas por uma criatura séria que os confronta após ouvir que os recém-chegados estão usando a ilha como seu playground. Ele pede a eles para segui-lo, enquanto seus olhos brilham de vermelho. O chefe da vila de Capuz os ordena a segui-lo. Vermilion nota imediatamente que esse estranho tem mais gravidade do que qualquer outra pessoa que conheceram na ilha. Ela suspeita que ele possa ser o chefe da vila e se aconselha a ser mais sensata do que foi até agora. Pelo comportamento dos nativos, ela conclui que eles não recebem muitos visitantes na ilha e lamenta não ter se apresentado quando passou pela vila. Elko percebe que o cara de capuz parece tenso, então ele avisa Vermilion a proceder com cautela. O fato de o herói estar tenso a deixa ainda mais tensa. O movimento repentino nos arbustos a deixa em alerta máximo. Mais criaturas de capuz emergem dos arbustos e os cercam. O líder se vira e solta uma risada sinistra. Ele pergunta como Vermilion e Hulk acham que os moradores da ilha receberiam de braços abertos um par de estranhos. Ele rasga sua capa e o chefe da vila é um veterano que lhes informa que eles farão mais do que isso e até estenderão o tapete vermelho para eles. Os outros rasgam suas capas enquanto dão um grito de celebração. Alguns tocam instrumentos enquanto outros trazem comida e preparam as cadeiras para a festa. O chefe da vila esperava surpreendê-los, por isso tentou enganá-los com aquele ato intenso anteriormente. Todos perceberam que Vermilion não ficou surpresa e pedem desculpas a ela. A forma como Elko os tranquiliza faz Vermilion suspeitar que ele estava ciente de que os aldeões estavam planejando tudo isso. Enquanto repreende Elko, ela confessa que ficou um pouco surpresa, o que faz os ouvidos do chefe se contorcerem.
mexerem. Ele ordena a todos que preparem as coisas. Vermilion expressa sua gratidão por ser recebida tão calorosamente. O chefe está mais do que feliz em tê-los por perto, confessando que a vida na ilha às vezes pode ser entediante. Vermilion também aprecia todas as roupas e apostas que deixaram durante a estadia deles até agora. O chefe pede a ela para agradecer a Bank Help por isso, pois ele concordou em compartilhar seus suprimentos em troca do herói ajudá-lo com algumas coisas ao redor da ilha. Elk até se culpou pelo motivo de terem acabado na ilha em primeiro lugar. Ele diz ao cidadão mais velho que todas as informações deveriam ser um segredo entre eles. Com todas as formalidades feitas, ele dá início à festa. Os jovens na ilha brincam com Elk, usando-o como uma academia na selva. Vermilion atualiza o chefe de que eles terminaram seu navio. O líder está certo de que agora tudo o que precisam fazer é descobrir qual direção os leva de volta ao continente. Ela fica um pouco chocada por ele não saber. Ele admite que nunca pensou em deixar a ilha, mas não há com o que se preocupar, pois a grande bruxa deverá estar descendo da montanha em breve. Ela mora no topo e tem uma riqueza de informações, então deve ser capaz de guiá-los de volta ao continente. Vermilion se pergunta se podem visitar a bruxa, mas o chefe informa que não é possível porque alguns dos aldeões a visitavam todos os dias e perturbavam suas pesquisas. Ela ergueu uma barreira mágica ao redor da montanha para mantê-los afastados. Se eles escalassem, se encontrariam de volta no pé da montanha. Ele garante que ela deverá descer nos próximos 2 dias, então eles devem relaxar por enquanto. Vermilion quer tirar um tempo para si, mas está mentalmente exausta por todas as atividades que os ilhéus a fazem fazer. Ela reclama para Elk que não quer ofendê-lo durante o jantar. O herói percebe que ela tem um grande coração, apesar de estar sempre com uma carranca. Ele comenta sobre como as pessoas são agradáveis, assim como os cidadãos do reino demoníaco. Vermilion acha a visão dele sobre os demônios muito simplista e o alerta de que muitos deles são implacáveis e maus, então sua experiência atual com os demônios não representa toda a história. Ouvir isso deixa Elk para baixo. Ele percebe isso e se desculpa. Após alguma reflexão, ele concorda com o que ela disse, e sugere que eles apenas fiquem vigilantes até voltarem ao Império. Ele entrega um prato de sopa a Vermilion e informa que a vê como uma amiga. Quando ela pergunta por que ele tentou salvá-la durante o incidente do portão, Elk está tão grato pela aceitação que os demônios lhe deram, já que ele é um humano. Ele pensou que eles o rejeitariam. Vermilion começa a se sentir culpada por suspeitar dele. Ele tem um olhar sombrio no rosto quando revela que estava completamente sozinho naquele momento. Todos os seus antigos amigos humanos se tornaram seus inimigos, e foi aí que ele verdadeiramente entendeu o ditado de que viver solitário é doloroso. Vermilion vê agonia em seu rosto. O herói se desculpa por ter divagado e revela que Edel era um bom amigo e era como um irmão mais novo para ele. Eles trabalharam juntos por anos em missões de caça a monstros. Eles sempre estavam juntos, e ele tinha um forte senso de justiça e era amável com todos que conhecia. A fogueira se apaga, fazendo-os perceber que a noite chegou, e eles entram. Vermilion quer saber se ele será capaz de lutar contra os Cavaleiros da Asa, já que alguns deles costumavam ser seus camaradas. Elk não hesita em responder. Ele explica que tem uma pontuação a acertar. Uma vez que uma pessoa se torna desperta, ela não pode mais ser considerada humana. Elas se tornam nada mais do que armas vivas que seguem as ordens do rei para semear o caos. Elk acredita que esses humanos despertos causarão o caos para todas as raças no mundo se não forem controlados. Então, como humano, ele sente que é sua responsabilidade detê-los antes que a situação saia do controle. Para ele, seu povo é uma mancha no mundo que precisa ser extinta. Enquanto isso, no reino demoníaco, Kinrose é perseguido por um monstro, mas é salvo por Ayura. Ela informa a ele que precisam resistir e esperar a chegada da equipe de gerenciamento. Até lá, eles precisam lidar com esses monstros. Caso contrário, a reconstrução do castelo será impedida. O trabalho de Kinrose é atrair os monstros para que ela possa derrotá-los. Enquanto ele sai, um pelotão dos Cavaleiros da Asa desce. Os líderes da unidade insultam Idol por perder, mas estão preocupados que um dos candidatos diante deles possa ser o próximo Senhor dos Demônios. Um deles percebe que é provavelmente Yura. Ela se prepara para um ataque e pode dizer que eles estão despertos em um nível mais alto porque conseguem falar. Eles só querem que os demônios sejam exterminados para que a paz finalmente reine. Yura ataca porque já ouviu o suficiente e acaba lutando contra vários líderes durante seu ataque. Ela recua quando o restante das tropas dos Cavaleiros da Asa se junta à batalha. Os líderes podem ver por que Edel perdeu, porque no nível de poder atual deles, não tem chance contra alguém como Yura em uma luta 1 a 1. Dorsch informa aos outros que levará mais 27 minutos antes que ele possa ativar sua barreira, então não devem depositar suas esperanças nisso. Kinrose sugere que eles se retirem por enquanto, mas dado o número, não parece possível. Kinrose está confiante de que pode superá-los com base nisso. Yura diz a ele para fazer uma fuga e informar a equipe de gerenciamento sobre a situação. Isso lhes dará tempo para se preparar contra um ataque, o que poderia salvar mais vidas. Ambos
Buzela e Dorche abrirão um caminho para ele. Kinrose está hesitante em deixá-los para trás, mas quando estão prestes a executar seu plano, Istean chegam e deixam claro que não será necessário. Alguns cavaleiros da Asa tentam atacar, mas eles lidam com eles rapidamente e se juntam aos outros. Kinrose e Dorche ficam chocados ao ver que Ista e Ura são tão familiares. Ista pede desculpas por chegar tarde. Seu objetivo é subjugar essa unidade dos cavaleiros da Asa. Os candidatos estão céticos de que eles possam enfrentar tantas tropas sem um apoio significativo. An assegura aos demônios que eles trouxeram uma força extremamente poderosa para lutar contra seus inimigos, o que os faz se sentir confortáveis com a chegada de um exército. Ista súplica que eles apenas os sigam por enquanto. Eles conseguem lutar até uma área aberta onde são cercados novamente. Quando parece que tudo está perdido, Azudra emerge, mas Kinrose não tem certeza do que uma pessoa pode fazer. Yura revela que um elite é muito mais confiável do que qualquer exército. Os cavaleiros da Asa podem ver que ele é poderoso, mas alguns deles o chamam de palhaço por causa de sua máscara. An revela que Azudra está preocupado que as pessoas tenham medo dele, o que é por isso que ele se esforça para nunca mostrar seu lado raivoso. Ele está muito bravo agora porque considera os falecidos senhores Urum e Thor como amigos. Ele coloca a máscara para esconder sua raiva por suas mortes. Azudra avisa os humanos para se retirarem, pois ainda quer evitar lutar se possível. Ele revela que os humanos têm uma história de viver em harmonia com os demônios. No entanto, o contato foi perdido quando a guerra civil eclodiu entre os humanos, o que mudou tudo. Os cavaleiros se recusam a acreditar nele e atacam, mas Azudra os domina quando convoca algumas árvores, como se seu primeiro nome fosse Ashirama e seu título Okage, dado o poder que ele exibe. Eles acham que ele é o chefe, mas Azudra revela que ele é apenas um dos 4 senhores de elite. Os demônios ficam surpresos com o quão forte ele é. An explica que Azudra pode controlar árvores e com sua habilidade, ele provavelmente é o mais forte dos 4 senhores de elite, se essas condições forem atendidas. Ele também explica que os castelos dos senhores Urum e Thor não são nada mais do que frações do Império, indicando que existem demônios mais fortes dentro do Império. Azudra dá outra chance para eles se renderem e saírem. Os líderes da unidade acham sua leniência fora de caráter para o demônio que conhecem como implacável e o mal. Sua conversa é interrompida quando mais tropas chegam e acabam com aqueles que foram capturados. Um dos líderes revela que eles voltarão e estarão mais fortes, mas sentem que fizeram um bom progresso nesta investida. Ele adormece, mas revela que eles renascerão repetidamente porque para eles não existe morte. Agora, eles se transformam em luz e flutuam para o céu, o que deixa os demônios perplexos. Enquanto isso, na terra dos humanos, os humanos despertos começam a aparecer diante do rei. O monarca acha lamentável vê-los voltar derrotados, e os líderes das unidades pedem desculpas ao rei. Ele lembra a eles que os demônios são uma raça cruel e maligna que destruirá o mundo se não forem controlados. Ele usa isso como principal motivo para exterminá-los o mais rápido possível. É revelado que Edel também foi revivido depois de ser derrotado. Enquanto isso, Asta se infiltrou até a sala do trono e se pergunta por que os cavaleiros da Asa continuam aparecendo. Ela escuta as reuniões do conselho de trabalho dos líderes das unidades para obter o máximo de informações possível. Os cavaleiros da Asa saem da sala do trono após a reunião, deixando o rei humano mascarado sozinho. Nesse intervalo, An monta uma área de descanso portátil onde todos relaxam com chá enquanto avaliam a situação. Asta entra em contato com sua irmã para dar um relatório, após o qual Asta revela que os cavaleiros da Asa foram ressuscitados. Isso leva a uma discussão militar de emergência. Eles classificam seus objetivos, com o resgate de Vermilion sendo o número 1 e a ameaça de Elctrair sendo o último, com os cavaleiros da Asa e outras questões entre eles. Eles dividiram seus inimigos atuais em categorias. A região norte é classificada como tripla S. Os humanos são uma ameaça séria após o despertar, mas se atingirem a mesma forma máxima que os heróis do passado, estarão muito acima do nível triplo S. Se isso acontecer, eles terão que lutar contra 2 inimigos simultaneamente nesse nível, o que levará à destruição do Império. Azudra sente que há esperança porque, com o relatório de Asta, ele suspeita que o rei deve ser um conjurador de magia de alto nível. Derrotá-lo desfará o feitiço de ressurreição lançado sobre os humanos. Ele revela que lutou contra um herói que tinha uma habilidade semelhante no passado e fez pesquisas para descobrir que era resultado da magia do rei. Parece funcionar apenas em heróis despertos, e ele sente que existem humanos que despertam a capacidade de usar poder mágico anormal que até supera os demônios. Antes de derrotar o rei, Azudra sugere que eles assegurem o castelo de Urum e Thor e construam sua ofensiva a partir daí. Enquanto fazem isso, Azudra usa sua magia para abrir um pequeno portal onde enviam uma carta e uma varinha mágica que pode apontar de volta para o Império, junto com uma laranja porque ela gosta delas. Ele quase morre enviando a carta. Uma das criaturas encontra a carta na ilha enquanto procura por madeira e come a laranja. O monstro se vira para Vermilion, que está preparando uma sopa. Ela ordena jogar a madeira coletada antes que o fogo
fogo se apague. A criatura joga a carta e a varinha de apontar no fogo também. Vermilion pergunta que papel foi aquele que ele jogou, mas ele não sabe, então ela não pergunta mais. No dia seguinte, Vermilion fica no topo do penhasco, observando a praia enquanto come uma maçã, enquanto Elk e alguns dos habitantes da ilha jogam um jogo de acertar o melão vendados. Enquanto eles dão direções a Elk, Vermilion pensa nas dificuldades do herói e se pergunta se ela poderia superá-las se tivesse enfrentado. Ela está começando a ver Elk sob uma nova luz depois de passar tempo com ele. Enquanto isso, o jogo chega ao fim quando Elk acerta o melão com facilidade. Os pensamentos de Vermilion são interrompidos quando um habitante da ilha informa que a grande bruxa desceu a montanha para visitar a aldeia. Ela se apressa na frente e conta ao mensageiro para informar também ao herói que, quando ela chega à aldeia, o chefe diz a ela que a bruxa já partiu. Vermilion culpa sua lentidão quando Hulk finalmente se junta a eles, mas o mensageiro revela que tirou uma soneca a caminho de dar a informação, o que causou o atraso. O chefe assegura aos dois que eles receberam uma segunda chance porque a bruxa anulou sua barreira para permitir que eles a vissem. Os recém-chegados rapidamente se reúnem e sobem a montanha. Ao chegarem ao topo, Vermilion pausa por um momento quando sente um poder monstruoso emanando da instalação da bruxa. Apesar de ela ser amiga da aldeia, Vermilion se sente desconfortável com esse encontro, mas prossegue. Eles são logo saudados pela bruxa e descobrem que o nome de seu companheiro da ilha é Peivei, enquanto ele interage com a bruxa. Em seguida, ela volta sua atenção para a dupla e se desculpa por tê-los feito esperar. Hulk expressa sua gratidão por sua disposição em ajudá-los a voltar para casa. Ela lhe dá um olhar frio e informa que o continente que eles procuram está a noroeste, o que deixa o herói empolgado, mas Vermilion percebe em sua escolha de palavras que pode haver mais continentes. A grande bruxa os adverte sobre a jornada e aconselha-os a construir um navio forte que possa resistir à força das tempestades. Ela também diz a eles que precisam capturar um núcleo de cervo, uma criatura que tem o hábito de viajar entre a ilha e o continente. Isso os ajudará a navegar em uma parte da jornada que é difícil de atravessar devido à neblina e ao campo magnético anormal. Ela traz um livro que descreve a criatura e é o monstro que ajudou Cobb quando ele foi pescar. Hulk se apressa para pegar outro, enquanto Vermilion fica para trás e tenta descobrir mais sobre a bruxa. No entanto, a bruxa impede e adverte sobre Hulk. Embora ele possa ser um aliado sólido, a bruxa vê o vórtice de emoções negativas engarrafadas dentro do herói e o caminho sombrio que ele percorre, o que poderia trazer uma grande calamidade. A grande bruxa diz a ela para fazer a escolha certa quando chegar a hora. Alguns dias passam e o navio foi construído. A dupla faz as últimas malas e o núcleo de cervo que ajudou a capturar o navio foi equipado com um dispositivo encontrado nas ruínas que pode criar propulsão a partir do poder mágico. Vermilion deverá ser capaz de usá-lo. Eles se despedem de todos e partem. Peivei aparece de um barril a bordo não muito tempo depois, trazendo uma carta da grande bruxa pedindo-lhes que permitam que Peivei se junte a eles. As protestos de família são interrompidos por um polvo gigante. Ela injeta poder mágico na máquina, que os ajuda a escapar rapidamente. Quando estão seguros, ela reflete sobre a carta e permite que Peivei fique. Mais tarde, eles usam o núcleo de cervo para navegar pela parte enganosa da jornada sem incidentes, mas logo após são pegos em uma tempestade. Então, Vermilion tenta guiar o navio bombando mais magia no dispositivo, mas o polvo gigante aparece novamente. Então Elk se prepara para lidar com isso. Família o avisa para não se atirar, mas antes que ela possa terminar a frase, ele já está no ar como um daqueles esquilos voadores indo em direção ao alvo. Ele acerta um golpe tão sólido que até Francis Indiana se acovardaria de medo. Seu soco é absorvido pelo corpo do polvo gigante, que o joga de volta. A criatura o captura. Vermilion assume que ele é resistente a ataques físicos para poder suportar um soco tão forte. Elk escapa rapidamente e esquiva de seus ataques. Ele diz a Vermilion para se concentrar em escapar. Ela hesita, mas injeta mais magia no dispositivo, o que permite que o navio escape. Mas Elk é capturado novamente e arrasta-o para o fundo do oceano para fazer um encontro com Bob Esponja e Lula Molusco Bonitão. Família espera que ele ressurja, mas é forçada a continuar quando não vê sinais dele. Pouco depois, o continente começa a aparecer à vista, e ela segue em direção à costa, onde Elka espera com um sinal indicando o objetivo, como se nada tivesse acontecido. Família soca o chão frustrada por ter se preocupado com ele. Peeve está extasiado por vê-lo, então o herói explica rapidamente como escapou antes de libertarem o núcleo de cervo. O trio faz as malas, mas é surpreendido pela tribo dos Aralianos. Elk e Vermilion fingem e são capturados. Eles percebem que essas pessoas estão enfraquecidas, e fica claro quando chegam à cidade destruída. Seus captores explicam que foram derrotados pela tribo dos Totia, que obteve um poder repentino. Eles usaram apenas 50 homens liderados pelo rei deles para realizar essa façanha e escravizar os Aralianos. Uma maldição também foi lançada sobre o povo, transformando-os em formas monstruosas. A princesa dos Aralianos repreende seus homens por capturarem pessoas e ordena que libertem o trio. Quando são levados até ela, enquanto ela pede
pede desculpas, eles são interrompidos pelo som da tribo dos Totian se aproximando. Os Aralianos entram em pânico e pedem ajuda a outros, tentando se esconder. A princesa é derrubada quando tenta saudar seus opressores. O rei proclama que está entediado e louco com a excitação que sentiu ao conquistar essas pessoas. Então, para satisfazer-se, decide voltar atrás em sua palavra e agora quer acabar com todos. A princesa pede que sugira que os Aralianos ataquem outra tribo para seu entretenimento. Elk já viu o suficiente desses colonizadores, então ele decide interferir. O herói derrota os opressores, e Vermelho até se junta à luta. Os Aralianos estão surpresos com a força desses recém-chegados. O rei entra na briga, mas não sai como planejou, pois Elk esquiva de todos os seus ataques e o derruba com um único soco. O herói o avisa para reverter o feitiço, mas o rei responde liberando todo o seu poder, transformando-se. Elk se prepara para a segunda rodada. O rei, enfurecido, lança seu primeiro ataque, que Elk esquiva, mas ele continua seu assalto, causando uma rajada de vento que atira detritos para todos os lados. Família ordena que os Aralianos se retirem com sua rainha, e agora que o local está livre, ela lança uma bola de fogo, removendo o braço do monarca, mas ele se regenera, dando-lhe arrepios e levando-a a concluir que ele é o único de sua tribo que eles testemunharam possuir tal habilidade. Ela também nota que seu nível de combate aumentou drasticamente, e sua atenção é atraída para a direção de Hulk quando ele avança, pronto para pôr o demônio fora de seu sofrimento. Quando os dois se enfrentam, Vermelho não consegue acreditar no poder emanando do rei. Ela sente que, se baixar sua guarda por um instante, será derrotada. O monarca tenta outro soco, mas o herói contra-ataca, destruindo a maior parte do corpo do demônio. Vermelho fica chocada ao ver que ele derrotou o rei sem usar magia. O demônio desmorona, comentando sobre como aquela luta foi excitante. O Senhor de Elite revela que o rei provavelmente ganhou o poder extra usando sua própria força de vida. Elk avista uma luz vindo da cidade, então eles se apressam para lá para encontrar os primeiros e brilhando intensamente, pois a maldição está sendo levantada devido à derrota do rei. O trio fica surpreso ao ver que sua forma original está se restaurando. A princesa se aproxima para agradecer oficialmente aos heróis e parece um pouco mais humana. Ela pede seus nomes para que essa história seja transmitida para as gerações futuras. Pé e Véi responde por eles usando o pseudônimo de Vermelho, o que a deixa um pouco irritada enquanto eles entoam o nome. Naquela noite, eles têm uma festa para celebrar sua vitória. Na manhã seguinte, o trio se despede e parte para o próximo reino. No entanto, são informados por um viajante que o próximo reino foi destruído quando uma guerra estourou entre ele e um reino vizinho algum tempo atrás, levando à destruição mútua de ambos os lados. Ele os aponta para a cidade ao longe para mais informações. Eles chegam e encontram uma mulher cantando, e pelas letras dela, Vermelho suspeita que ela possa ter sido uma rapper de um dos reinos caídos. Elk avista um vendedor de mapas que os cobra caro quando percebe que estão desesperados pelo raro mapa do Grande Império. Ele pede 50.000 Lin, e embora Vermelho não saiba a moeda local, percebe que será caro. Eles vendem alguns cristais que a princesa deu a eles e conseguem 25.000 Lin. Tem sorte quando é anunciada uma competição culinária com uma taxa de inscrição de 1.000 Lin, mas o prêmio é de 30.000. Vermelho inscreve rapidamente Hulk na competição, já que ele cozinha melhor do que Gordon Ramsay e qualquer outro cozinheiro local. A plateia está cética sobre suas habilidades diante da concorrência que enfrentarão. Enquanto a competição começa, as habilidades de Hulk deslumbram a multidão e seus concorrentes. Entretanto, Pé e Véi se distrai quando canta um dueto com um músico de rua do lado de fora. De volta à competição, os chefes terminam de cozinhar seus pratos, e Elk e Vermelho, com Pé e Véi como assistente, são coroados vencedores. Com o dinheiro do prêmio, conseguem comprar o mapa, e o vendedor fica surpreso por terem conseguido essa quantia em tão pouco tempo. Ele os adverte para não se aventurarem no território abandonado dos dois reinos destruídos. A cantora interrompe, revelando que um guerreiro das trevas vagueia por aquela área, e isso encerra o vídeo. Eu sou Magem, até a próxima aventura.